amada Igreja de Cristo, graça e paz, tudo bem? Glória a Deus, que domingo glorioso. Todo domingo é glorioso porque a gente tem a oportunidade de se juntar e junto prestarmos culto ao Senhor. Mas hoje é especial, é ou não é? Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é o domingo que Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a minha fé e a sua fé não é em vão. A ressurreição de Cristo é o penhor da minha e da sua ressurreição. Coloca para mim, fazendo favor, 1 Coríntios 15. Eu vou convidar a igreja a ficar de pé. 1 Coríntios 15, a partir do verso 3. Vamos ver, queridos, essa gloriosa verdade que Paulo aqui nos entrega. 1 Coríntios 15, a partir do verso 3, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E não ficou, querido, só no papel. As pessoas começaram a vê-lo ressurreto, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Queridos, não estava só no papel, não era apenas um fato assim, que estava na imaginação, mas testemunhas oculares presenciaram Jesus ressurreto após a sua crucificação e morte. Mais de 500 testemunhas de uma só vez. E diz assim, verso 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã é a nossa fé. E 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas porque Ele ressuscitou, porque essa verdade é uma verdade gloriosa, há esperança para mim e para você. Porque Ele ressuscitou, com Ele eu e você também ressuscitaremos. Porque Ele ressuscitou, há esperança para mim e para você. Porque Ele ressuscitou, os nossos pecados já foram perdoados, e não há mais nenhuma dívida de pecado prescrita contra mim ou contra você. Ele ressuscitou, igreja. Ele vive e Ele reina. Amém? Vamos agradecer. Ah, Pai, que domingo glorioso, Pai. Um domingo, Pai, de angústia para tantos. Será que vai acontecer? Será que Jesus vai ressuscitar? E o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, e por isso nós estamos aqui celebrando a vida, celebrando a eternidade, celebrando o Cordeiro que morreu, mas que como um leão ressuscitou. Obrigada, Pai, por ter se entregado por cada um de nós. Obrigada por não ter desistido e ter ido até o fim por cada um de nós, Pai. Ah, Pai, aviva os nossos corações. Testifique essa verdade no coração de cada um nessa manhã. Que haja convicção, que haja transformação, que haja salvação. Ah, Pai, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor entregou, fez e faz por cada um de nós. Pai, nós viemos aqui nesta manhã para Te prestar o nosso culto. Queremos Te entregar a nossa adoração. Queremos nos derramar, Pai, perante o Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Nas Tuas mãos, Pai, nós entregamos essa reunião e pedimos: abre os céus desse lugar. Abre os céus desse lugar. Derrama as Tuas bênçãos. Invade esse lugar com a Tua Shekinah, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que os Teus anjos passeiem livremente neste lugar. Nós já repreendemos toda ação das trevas contra essa reunião. Toda apatia espiritual caia por terra em nome de Jesus. Vamos celebrar com vida. Vamos celebrar com todo entendimento, com toda a força de todo o coração. Pai, nós repreendemos toda ação
ação das trevas contra as transmissões, contra as nossas vidas e contra essa reunião, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, minha pastora, Deus abençoe. Bom dia, amados da família Lagoinha Braga, graça e paz. Bom dia, meus irmãos, dá um brado de vitória, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Pode ser mais forte, né? Aleluia. Meus irmãos, que palavra que nós podemos usar, né? É uma delícia, gostoso, né? A gente perceber a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo aqui no nosso meio, sim ou não? É leve, é consolador, é refrigério para as nossas almas, esse momento de comunhão. Ainda mais num culto tão especial desse, que é o culto da Páscoa, né? Que é a passagem da nossa morte para a vida, né? A nossa vida agora escondida em Cristo. E aí a gente pensa em Êxodo capítulo 12, e quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente sabe que lá tem figuras, tem tipos, tem sombras, né? De situações que o Novo Testamento joga luz. Êxodo 12, por exemplo, é a Páscoa dos hebreus, né, comemorada por eles, que é a passagem da escravidão do Egito para a liberdade do deserto e depois a terra prometida. Ok? Amém? E no capítulo 12, a última praga ali que veio de Deus foi a morte visitando o primogênito de toda a casa. Capítulo 12 de Êxodo, né? Mas aquelas famílias israelitas que sacrificaram um cordeiro à tarde, sem mácula, né? Sem defeito, isso tudo aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E ao pegarem o sangue daquele cordeiro e passarem nos umbrais da porta, assim que a morte visitasse, eles seriam preservados, porque o sangue do cordeiro estava na porta. É por isso que Apocalipse 3:20, Jesus vai dizer para nós, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O sangue de Jesus hoje está sobre as nossas vidas, amém? E é por isso que nós temos uma continuidade que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem penetrou no nosso coração que Deus tem para nós lá na Nova Jerusalém. Nossa vida está guardada, escondida em Cristo. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez aí? Aleluia! Glória a Deus! Amém. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus, capítulo 27. Eu vou ler a partir do versículo 45. A gente vai ler aqui 16 versículos, tá? Mateus 27, versículo 45. Atente-se para esse momento que tem tantas informações para nós aqui espirituais. Nós que somos espirituais, estamos no ambiente espiritual. Está escrito assim em Mateus 27, eu vou ler a partir do versículo 46. Está escrito assim, vamos lembrar, né, em uma sexta-feira, a Bíblia vai falar aqui por volta das 3 da tarde, está escrito assim, olha, e perto da hora nona, eu estou lendo Mateus 27, 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, em algumas versões vai dizer, bradando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, porque foi pelas mãos de Deus dos céus para a terra, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eu vou ler de novo. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus,
vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. Repetindo, envolveu-o num fino e limpo lençol. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Estavam ali Maria Madalena e outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Cubra a tua fonte e fecha os teus olhos. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai querido, Deus amado, nós te damos graças mais uma vez nessa reunião, Pai, pela tua presença santa, pela presença do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, para que o nosso coração nessa manhã seja quebrantado pela tua presença, pela tua santidade, pelo teu poder e pelo teu amor constrangedor. Que o Senhor possa nos tirar, meu Pai, de um lugar de incredulidade. O Senhor possa nos tirar de um lugar, talvez, de que a morte esteja batendo a porta, e levar para aquilo que Cristo alcançou por cada um de nós na cruz, a vida. Zoe, os versículos, que ninguém tira a vida dele. Ele é que dá e ele é que toma. Quem está compreendendo aqui? Mas talvez foram 3 dias em que eles ficaram movidos por alguma angústia de ter visto a morte daquele que curou cegos, fez coxos andar, tantas curas que ele realizou, tantos ensinos de amor, de compaixão, de misericórdia, de amor ao próximo, e agora eles estavam diante da morte. O detalhe é que nós estamos aqui hoje, todo domingo, para pregar que ele ressuscitou. Então essa é uma manhã para nós entendermos que quem cultua Jesus, quem anda com Jesus, tem que parar de olhar para aquilo que é morto. Porque nessa manhã nós já sabemos que ele está aqui no nosso meio. E quando ele chega, a morte bate em retirada. Quando ele chega na casa de Jairo, tem incrédulos na casa. E é porque tem incrédulos que ele manda fechar a porta. E quando ele fecha a porta, ele vai dar uma ordem para a menina. Talita cume, a menina fica de pé. Porque todo o ambiente que Jesus chega, a morte não continua no mesmo estado. A viúva está passando com o filho dela no caixão. A viúva de Naim, ele toca no caixão, ele tem que ressuscitar. Ele chega em Betânia, Maria e Marta estão lá dentro e ele fica parado na porta. Ele vai ter um diálogo com ela, porque ele não entra de imediato, porque se ele entrar, o morto tem que voltar à vida. E ele é específico: Lázaro, hoje é só você, vem para fora. Mas hoje aqui ele está dizendo, é para todos. Quem quiser que essa morte, essa angústia, essa tristeza, essa solidão, essa depressão, essa doença bata em retirada, é só você abrir o coração e deixar Jesus entrar na tua vida. Porque Jesus, quando chega, a morte bate em retirada. Nunca continua o mesmo ambiente de morte quando Jesus chega. Inclusive uma crucificação leva em média 7 dias para uma pessoa morrer. Jesus rende o seu espírito com 6 horas, porque ele é autor da vida, é ressurreição e vida. E os 2 homens que estão do lado dele não morrem, enquanto ele não render o espírito, porque ele é a própria vida. E eu ainda ali destaquei que quando ele ressuscitou, corpos de santos ressuscitaram. Aquele que é vida desceu para o seio da terra para vencer a morte e o inferno por mim e por você. E quando ele sobe, a vida está sendo inaugurada. E quem foi sepultado há pouco tempo tem que ficar de pé. Quem cruza com o olhar do leão da tribo de Judá não fica mais em estado de morte. É por isso que nessa manhã nós temos que parar de olhar para o sepulcro e olhar para o autor e consumador da tua fé. Olhar para o bom pastor, olhar para a porta das ovelhas. Se está escuro, repita comigo, ele é a luz. Se está sem saída, diga comigo, ele é a porta. Se está trancado, repita comigo, ele é a chave.
Se você está perdido, Ele é o caminho. Se está morto, Ele é a vida. Ele é a resposta de tudo aquilo que você precisa nessa manhã e até a volta gloriosa dEle que você estará nesse momento. Amém? Glorifique a Deus com as suas palmas. Jesus é a ressurreição e a vida. Mateus, capítulo 20, versículo 17. Veja isso, irmãos. Mateus, capítulo 20, versículo 17, está escrito: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos. E no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. É o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, e vou ler mais um, João capítulo 10, versículo 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, Jesus se entregou por cada um de nós. Todo aquele que crê nele tem salvação. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, arrepende-se dos seus pecados, converte-se dos seus pecados, tem a vida eterna. E nesses textos que eu estou lendo, e aquilo que eu estou mostrando aqui por meio da Bíblia, Ele é a ressurreição e a vida. Jesus, quando chega em um ambiente, Ele já está aqui nessa manhã. Aquilo que é morto bate em retirada. É por isso que você está recebendo nessa manhã vida em todas as esferas da tua vida. Fecha os teus olhos por um instante. Presente ao Senhor agora aquilo que está tentando te prender. Aquilo que tem batido na tua porta e tentando te fazer parar. Aquilo que talvez está te desanimando, que está te tirando a esperança. Ei, aquele domingo pela manhã Ele ressuscitou. Ele é a vida. É agora que Jesus está entrando, olha. Quando Ele entra, Ele já traz junto com Ele esperança. Ele já traz direção, Ele traz santidade, Ele traz oportunidades, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Deixa Jesus entrar, entregue-se aí definitivamente para Jesus. Entrega os teus caminhos a Ele, confia nele, o mais Ele o fará. Ele carabassura e decantarabaxurias. Talvez está batendo na tua porta uma frieza espiritual. Parece que é mais um culto, parece que é mais um louvor, parece que é mais um GC. Não. Jesus espera de você o que Ele teve, intensidade. Quando Ele entra, a intensidade chega, a fidelidade chega no teu coração. Porque nós não temos uma comida para comer que não seja fazer a vontade daquele que nos enviou. Por isso, Pai, em nome de Jesus agora. Se tem alguma situação de aflição, de exaustão, meu Pai, coisa que possa estar prendendo os meus irmãos agora e a mim, bata em retirada agora, na autoridade do nome daquele que é ressurreição e vida, daquele que chega no ambiente, a morte bate em retirada, Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele tomou as nossas dores e levou sobre eles as nossas enfermidades. Nós que o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, Ele que foi transpassado pelas nossas transgressões, mas pelas suas pisaduras. Declare comigo, eu sou sarado, porque Jesus Cristo, nessa manhã, mais uma vez, entrou no meu coração, entrou no meu lar, entrou no meu trabalho, e aonde a morte está batendo, ela já bateu em retirada, porque quem chegou é aquele que é autor da vida. Por isso dê um brado de vitória agora, bem forte aí, aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse texto que eu li, chama muita atenção, porque Jesus está perto de render o Espírito.
Ele está próximo de render o espírito, mas a palavra diz que ele vai bradar, exclamar em alta voz por 2 vezes. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Por 157 vezes Jesus chama Deus de Pai nos evangelhos. E uma única vez agora é Deus. Talvez o Getsemane, as gotículas de sangue que Jesus suou, e isso é provado cientificamente, ao qual ele pediu para afastar o cálice dele, talvez não seja a dor da crucificação, mas seja a dor de ser abandonado pelo Pai na cruz. Talvez aquilo que ele nunca experimentou, porque ele e o Pai são um. Ele abriu mão da posição de glória que ele tinha com o Pai, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. E entrou no estado de humilhação para ser servo, nos servir. Agora na cruz ele vai ser abandonado por Pai, porque ele está experimentando o abandono do Pai, para que eu e você, no momento do nosso recolhimento, nós tenhamos os braços do Pai e não o abandono. Ele está pagando um preço que era para nós. Quem está entendendo aqui? Quando ele diz Deus meu, parece que a figura da proximidade, da comunhão, do relacionamento, da união, está esvaziando-se. E o que está acontecendo é ele ver uma figura de Deus como eu via antes de ser cristão. Eu via aquele Deus distante de mim, sentado no alto e sublime trono, mas dando um cocão. Quem sabe o que é cocão? Na minha cabeça, quando eu pecava. Quando eu nasci de novo, eu entendi que ele não está distante. Ele é presença viva, ele chega perto. E ele anda comigo agora, me repreendendo, exortando, ensinando, me amando, é um amor constrangedor. Quem está aqui? A figura de Deus ele é, mas a figura de Deus se encaixa perfeitamente nesse nosso Pai. Amém? E por que Jesus está dizendo isso? Porque o meu e os seus pecados estão sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado. E agora nesse momento ele vai descer no mundo dos mortos para vencer a morte e o inferno para nós. E quando tem pessoas naquela sexta-feira olhando para o que está morto, aquele que parece morto é o autor da vida, é vida e ressurreição, e ele está descendo no mundo dos mortos para vencer, de novo eu digo, o último inimigo nosso que é a morte. Quem está comigo aqui? Mas ele exclamou 2 vezes. Ele exclama a primeira vez e depois a segunda, rendendo o espírito. Algumas bíblias dizem que ele bradou em alta voz. Agora preste atenção. Eu, infelizmente, vivenciei um amigo, irmão em Cristo, sofreu um acidente de moto. Eu não vi o acidente, mas pegaram o telemóvel dele, olharam os contatos, um dos primeiros nomes, me ligaram e eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, ele estava deitado ao chão e já sendo levado pelo Senhor. E o bombeiro me deixou entrar, me identifiquei como cristão, nós oramos, eu vi ele se esvaziando. Uma pessoa perto da morte, ela perde todas as forças. Ela vai se esvaziando e vai embora. A não ser aquele que é vida, Jesus Cristo, que ainda consegue no momento da morte exclamar em alta voz, mostrando que ele tem um domínio de tudo sobre as mãos dele. Se fosse uma morte de alguém natural, eu e você, essa pessoa estaria morrendo ou se esvaziando. Mas aquele que é vida está exclamando em alta voz, está consumado, tetelestai. Agora o que eu dou glória a Deus é que o texto não diz que ele grita, porque grito é para desesperado, grito é para derrotado. Agora aquele que é vitorioso, ele vai bradar, porque só brada quem vence. É por isso que no momento que ele está rendendo o Espírito, ele está bradando em alta voz, tetelestai. É por isso que hoje, nessa manhã, diante da notícia ruim, diante daquilo que possa estar te enredando, você pode resolver gritar de desespero, ou acreditar no Deus Todo-Poderoso que entrou na tua vida e dar um brado de vitória para Ele, para estremecer o inferno. Faça isso agora em nome de Jesus. Dá um brado de vitória para Ele, bem forte, bem mais forte. Glória a Deus. E quando a gente olhando para o que está morto, Ele está querendo te apresentar a vida, irmão. Comece a olhar para Jesus desde o momento que você sair da cama, e você vai ver que Ele está cooperando com você, com o café que você tomou hoje, com o ar que você respirou, com os assentos dessa igreja, com o ar-condicionado, com a qualidade do som que está aqui, você confortavelmente para ouvir a palavra dEle.
Ele está cuidando de você o tempo todo, o dia de hoje ainda, Ele vai te surpreender. Ele não precisa de tempo para te curar. Se o tempo cura alguém, Deus é desnecessário, Deus é atemporal, Ele traz a cura para você agora, nessa manhã. E aí, irmãos, como eu disse, Ele desce no mundo dos mortos, e Ele mesmo disse que faria isso. Vem para o carisma para você aprender, saber o que Ele fez no mundo dos mortos, você vai aprender isso também, amém? Ele desceu no mundo dos mortos, na mansão dos mortos, está escrito aqui, olha, Jesus venceu a morte por nós, Mateus 12:40, glória a Deus, está escrito assim, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe ou da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus está falando que o texto de Jonas é prefigurado, é sombra, é dizendo que o homem ficou o profeta 3 dias no interior de um grande peixe, algo inimaginável, e depois saiu vivo dele. É Jesus descendo no mundo dos mortos. Mas aquele que é vida desceu, e quando ele chegou lá pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele venceu a morte. Ele desceu, foi lá e derrotou o último inimigo para nós, que é a morte. Agora em Mateus capítulo 28, versículo 1 a 6. Está escrito assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Onde o Senhor jazia, mas não jaz mais. O nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Apocalipse capítulo 1, versículo, ali por volta do versículo 8, quem está comigo aqui? João chega, e o ambiente é o ambiente dos céus. O apóstolo João estava prisioneiro na ilha de Patmos, e é como se ele tivesse dormido, e o espírito e a alma dele são arrebatados, e ele sobe aos céus, e nos céus ele vai escrever todo o livro da Revelação, o Apocalipse, que fala do fim dos tempos. Mas lá nos céus, ele vai ter a visão do Cristo glorificado, que está sentado à direita do Pai, amém? Ele começa a olhar, ele olha para trás e vê um semelhante a Filho do Homem, com cabelos brancos como a neve, eternidade, olho como chama de fogo, onisciência. Ele cai aos pés de Jesus. Ele ressuscitou e trouxe vida para nós, e está vivo, para nós pararmos de olhar para aquilo que é morto. É uma mensagem para nós falarmos sim do que Ele passou na cruz. Se entregou por cada um de nós. Ele é o autor da vida, ninguém pode tirar a vida dele. Ele entrega e toma, é dele a vida. Ele é que criou todas as coisas. Quem está aqui comigo? Mas mais do que isso, Ele desceu e venceu a morte por cada um de nós. Agora veja o que o texto diz no versículo 2, que eu acabei de ler, Mateus 28. Eu vou convidar meus irmãos do louvor para me acompanhar nesse final aqui, por favor. Está escrito: e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Eu não sei você, irmãos, mas eu gosto demais dos detalhes daquilo que a Bíblia diz. E se eu pegar tudo aquilo que nós falamos hoje aqui, todos os textos que nós lemos, você vai chegar a uma conclusão. São várias chaves de Deus para nós. Exclamar, bradar em alta voz no momento da morte, é só para quem é vida. Por isso que eu não consigo dizer que Jesus morre, Ele está rendendo o Espírito. A imagem que nós vimos aqui, daquele filme tremendo que é a Paixão de Cristo, quem já assistiu aqui, irmãos? Onde o autor principal, Jim Caviezel, hoje é do Senhor, amém? Se converteu durante as gravações. A felicidade tão grande daqueles homens para fazerem a obra, é que quando Jesus está morrendo, Ele está rendendo o Espírito, como alguém que entrega-se, não como alguém que morre naturalmente, porque Ele é autor da vida.
O véu é rasgado de alto a baixo, porque Deus está aceitando o sacrifício, está rasgando agora e dizendo: em Cristo Jesus você pode entrar no Santo dos Santos e contemplar a minha face. É por isso que agora nós estamos contemplando a face dele. São várias chaves para nós. As pedras se fenderam, os corações duros estão sendo quebrantados nessa manhã. Como eu já disse e falei, corpos de santos levantam em Jerusalém, saem dos sepulcros, vão até as suas casas e batem. Por quê? Porque viram aquele que é vida descendo até o mundo dos mortos. Tem muitos que me perguntam: e o que aconteceu com eles? Viveram. Quando morreram, a Bíblia não diz, eu fico com o que a Bíblia tem, amém? O que é certo é que ele está inaugurando vida para aqueles que são seus, vida para os seus santos, vida para os seus justificados, vida para os meus irmãos, para mim que estamos aqui na Lagoinha Braga. E aí, irmãos, enquanto tem pessoas olhando para o que está morto, olhando para aquele que rendeu o Espírito na cruz, ele está descendo no mundo dos mortos para devolver o domínio que Adão havia perdido, o governo da terra. Por isso que a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Você é um embaixador, porque você não é um cidadão mais da terra, você é um cidadão dos céus. E aí você tem autoridade, posição e as leis da sua nação escritas no seu coração. Por isso que você anda por aqui com autoridade de embaixador. Se alguém levantar contra você, porque as portas do inferno não prevalecem contra você, porque maior é o que está em você, você simplesmente faz uma oração e, se preciso for, ele manda uma legião de anjos para lutar a seu favor. E aí você entra em contato com Deus, então através de oração, ele manda esses anjos. Você é embaixador. Você é embaixador por quê? Porque você marca território. Você chegou aqui, o reino dos céus já chegou aqui em Braga simplesmente pela tua presença, porque Cristo te colocou aqui. E não é a lei do mundo que te rege. A lei que te rege é essa lei de 66 livros, que a cada dia Ele coloca no teu coração. Você descobre que aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não mente mais, que nós temos que andar com compaixão, temos que considerar o outro maior do que nós mesmos, temos que oferecer a face do amor quando oferece a face do ódio, a face da indiferença. Essa é a cultura do reino de Deus, é isso, essa vida que Ele trouxe para nós. Ele foi até o mundo dos mortos e venceu a morte por mim e por você. São várias pérolas em todos esses textos. Por isso que eu estou dizendo, Jesus já está aqui. E se tem alguma coisa morta, é hoje que ela vai sair da tua vida. Se você crê nisso, fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Olha o versículo 2. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O que é morte para você, os anjos do Senhor sentam por cima. O que é morte para nós, o que é notícia ruim, eu fico vendo os anjos sentados. Você pode olhar para mim? Sabe como quem senta sossegado, balançando até o pezinho assim, ó? Faça isso aí agora, ó. Senta em cima disso que é problema e balança os pezinhos e descansa em Deus. Nós estamos aqui nessa manhã para celebrar que Ele vive, que Ele reina, que Ele está entronizado nos nossos corações. É para parar de olhar para o sepulcro, é olhar para Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Eu tenho que entregar esse texto, vem cá. Apocalipse capítulo 19, aleluia. Você achava que a Bíblia não falava de você? Fala. Você está aqui, você vai vir com Ele, amém? E você vai vir num cavalo branco ainda. Eu sei que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos, mas se é um cavalo literal, o meu já tem nome, é Silver. Quem deu risada e sabe é lá de 80 e 90. Alô Silver, né? Eu poderia estar com as luzes acesas agora. Acende um minutinho, por favor. O nome do meu cavalo é Silver. É só para eu ver no rosto de quem está rindo, para ver quem é da década de 80, assim como eu. Pode apagar as luzes. A leveza da graça.
se é nascido de novo, o povo mais feliz do mundo tem que ser nós. Nós temos que ser o povo mais feliz do mundo. Não dá para alguém cruzar com você e você está de semblante caído. Não, tem que cruzar e ser com um sorrisão. Aldo, mas vai ter corte na empresa. Vai falar com você, vai ter corte na empresa. Não, mas a minha eles não vão cortar, não. E se cortar, eu sei em quem eu tenho crido, o meu provedor. Notícias ruins chegam, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Porque Ele veio e se entregou, morreu por nós e ressuscitou. Mas tem uma promessa que nós temos que entender: Ele voltará. Ele voltará. Ele vai recolher a sua noiva. Ele vai buscar a sua noiva. Nós temos que ansiar por esse dia. Ele está nos preparando uma noiva adornada. Ele está nos preparando para aquele grande dia em que Ele vai vir dos céus como noivo. E nós aqui embaixo como noiva vamos estender a mão. E como noivo Ele vai tomar na sua mão. Para você agora virar esposa e ser um com Ele como noivo que desce do altar. Você está se preparando para esse dia em santificação? Você está preparando para esse dia em fé? Aí está escrito assim, Apocalipse 19, versículo 11. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha eu e você aí. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Não é roupa de anjo, é roupa da igreja. Linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha para mim: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é para te inchar, não é para te inflar, não é para gerar soberba, mas nós fomos chamados para reinar com Ele. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aplauda bem forte ao Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tire esse tempo para pensar nisso. A graça custou tudo para Jesus. Oh Deus, que amor constrangedor. Que cuidado, falta-nos palavras, Jesus. Como nós ansiamos por esse grande dia, poder tocar na tua face, te abraçar. Mas pela fé nós já estamos fazendo isso agora. A tua presença, meu Pai, está sobre cada um de nós agora. A passagem da morte para a vida, vida e abundância, Pai. Oh, nós transgredimos, ferimos a tua santidade, meu Pai. Que amor é esse? Que não é que os anjos veem, meu Pai, que os fazem se prostrar. Irmão, olhe para a cruz. Esse momento tira para olhar para a cruz. Eram nós que devíamos estar lá, mas Ele nos amou primeiro. Ele foi atrás do homem perdido. Ele está atrás do homem perdido. É constrangedor saber que o outro absoluto, todo-poderoso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o El Shaddai, o Adonai, abriu mão da posição de glória, veio para sofrer aquilo que nós sofremos, se compadecer das nossas dores, ir para aquele madeiro, perdoando porque nós não sabíamos o que fazemos, e saber que nem todos vão aceitar esse sacrifício, e mesmo assim Ele faria quantas vezes fosse necessário.
Ele te amou primeiro, Ele te atraiu. Ele desceu ao mundo dos mortos, venceu o inferno, venceu a morte. Já não há condenação mais para nós. O que tem para nós, desde o momento do novo nascimento, é só vitória que Cristo proporciona. Aqui é uma passagem nossa, o que está guardado para nós está nos céus. Vou repetir o que eu tenho dito, lá está tudo no devido lugar, as ruas são de ouro, é para mostrar que está no chão. Aqui nós temos que preocupar é com a santidade, preocupar com o outro, preocupar com as famílias, preocupar em ter paz, alegria, amor, bondade, benignidade. Assopra Espírito Santo de Deus agora aqui nesse templo, Pai, nessa igreja. Assopra para dentro de nós que somos templo do Espírito Santo. Assopra a vida de Deus, a Zoe. Continue assoprando, Espírito Santo de Deus. Vai assoprando nesses corações agora, Pai. Continua assoprando agora, porque quando o Senhor chega o barulho acontece, Pai. Erecarabás, vai soprando, Pai. Assopra, Pai, e retira, meu Pai, de dentro de nós a frieza. Assopra a tua vida, meu Pai, tira de nós a desesperança. Assopra para dentro de nós, meu Pai, tira a morte. Assopra para dentro de nós, meu Pai, e tira a infelicidade, a angústia. Assopra, Senhor, a tua vida mais uma vez para dentro de cada um de nós. Oh Deus, continua soprando, Senhor, continua soprando em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos, porque naquele terceiro dia o Senhor ressuscitou. E já não somos nós mais que vivemos, é o Senhor que vive em nós. Louvado é o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Um minutinho com o Espírito Santo, você e ele, amém? Te adoramos. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Aleluia. Aleluia, Pai, nós te damos graças, que mais uma vez o Senhor nos visitou, meu Pai, e tirou de nós aquilo que não é do Senhor. Levante as tuas mãos para os céus. Pai, nós tomamos posse da vida do Senhor em nós, e nós sabemos, meu Pai, que nós vivemos uma novidade de vida. Sabemos que estamos crucificados no Senhor, mas essa cruz, essa crucificação traz um peso eterno de glória, traz paz que excede todo entendimento. Hoje nós tomamos posse da vitória que o Senhor nos concede desde a cruz até o dia glorioso da sua volta. Vamos andar vigilantes, alertas, sabendo, meu Pai, que nós somos a menina dos teus olhos. Muito obrigado, meu Pai, por ter entregue o seu filho por amor de nós. Irmãos, olha aqui para mim. Todo final de reunião nós sempre fazemos um convite para você. Ele derramou o sangue carmesim dele naquele madeiro, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Talvez você esteja nos visitando pela primeira vez, ou talvez já viu outras vezes, e nunca confessou Jesus como Salvador da sua vida. E a Bíblia diz que aquele que confessar publicamente o seu nome, ele vai confessar o nome dessa pessoa, o Deus que está nos céus.
mas aquele que não confessar, ele também não vai confessar. É uma oportunidade de você passar da morte para a vida, viver uma nova história. É só quem já experimentou o novo nascimento, a presença do Espírito Santo por meio do sangue de Jesus, que vai poder te falar que a melhor escolha que você pode fazer nessa manhã, entregar a sua vida totalmente para Jesus. Indecisões, vazios, falta de rumo, tudo sairá da sua vida. Os momentos que a notícia ruim chegar, bater e no mundo tereis aflições, você vai ter um equilíbrio pela presença do Espírito Santo. Você vai experimentar uma coisa que eu te garanto, e muitos que estão aqui sabem, que você sinceramente, se não entregou a vida, ainda não conhece. Foi para isso que ele veio, ele se entregou para isso. Ele veio resgatar o homem, porque Adão, ele feriu a santidade de Deus no Éden pelo pecado. E aí por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Aí todos morreram porque todos pecaram, é a natureza pecaminosa. Mas Cristo nasceu de forma sobrenatural, sem a semente do homem, sem pecado. E Deus o acertou como substituto nos nossos lugares. Você pode nessa manhã aceitar essa expiação, pode aceitar ele ser colocado no seu lugar e não ter mais condenação nenhuma para você. É só você levantar a mão no seu lugar para eu fazer uma oração, para você ter certeza dessa salvação. Faça isso agora, levante a sua mão se você quer entregar a sua vida completamente para Jesus. É graça, é favor e merecido. Já tem um irmão que levantou a mão. É graça, é favor e merecido. Não vem de você, não tem nada que você possa fazer. Você não tem que olhar para você agora e dizer: ah, mas eu não estou levando uma vida, tem algumas coisas que eu estou fazendo. Não, Ele quer você do jeito que você é, para te transformar. Basta de graça você levantar a mão e falar: eu quero esse Jesus das Escrituras, eu quero esse Jesus que está sentado no alto e sublime trono, esse eterno. Como o meu irmão levantou a mão, tem mais alguém aqui que quer levantar a sua mão e aceitar Jesus como Salvador? Levante a sua mão sem constrangimento. Você também, meu irmão? Levante a sua mão sem constrangimento. Tem mais alguém? E aí talvez você está aqui pensando, um dia você estava na comunhão e você saiu, e hoje você quer voltar. Hoje você ouviu a palavra e você não pode ficar mais distante dele. Levante a sua mão também para eu orar por você também. Tem alguém no nosso meio assim, quer voltar? Tem alguém? Eu vi que um irmão levantou a mão, um outro irmão levantou. Tem mais alguém? Eu vou pedir, por favor, os dois irmãos, será que vocês podem vir aqui à frente para nós orarmos por vocês? Obrigado, irmãos. Tem mais alguém? Levante a sua mão sem constrangimento. Como eu disse, Jesus está às portas, irmãos. Ele vai voltar e é sem aviso, irmãos. Essa reunião pode até não acabar e Jesus voltar. E se você levantar a sua mão, vai ser como aquele irmão nosso da cruz, que disse: lembra de mim quando vieres no teu reino. E ele disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você pode também entrar já em Jesus Cristo, experimentar tudo que Ele tem para a tua vida. Tem mais alguém entre nós? Não? Mas vieram alguns irmãos aqui, em nome de Jesus. Vamos estender as mãos para os nossos irmãos? Glória a Deus, irmãos. Tem 3 irmãos, posso perguntar os nomes? Vocês me falam aqui, pastor Fred, o nome? Wellington. Davi? Juan? Lua? Amém. Estenda as tuas mãos. Louvado seja Deus, Wellington, Davi, Juan. Pai, nós te damos graças por essas vidas, porque hoje ouviram a tua palavra, meu Pai, e dobraram os seus joelhos diante do teu senhorio, e por confessarem o Senhor como Salvador, os pecados deles todos estão sendo apagados aqui pela sua palavra, pelo teu poder. O Senhor está colocando no mar de esquecimento o pecado desses 3 filhos do Senhor, que a Bíblia diz que a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O nome deles agora está sendo escrito no livro da vida eterna, e toda maldição que teve na vida deles está sendo quebrada agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, conduza-os com graça, com sabedoria e poder em todos os passos, em toda a jornada, em todos os caminhos. Nós cremos na sua presença na vida deles, e te peço, Pai, em nome de Jesus, que a Lagoinha Braga seja um instrumento, meu Pai,
a edificá-los por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Eu vou pedir para vocês três olharem para mim aqui agora, olha. Vocês estão olhando aqui, viu? Meu irmão Wellington, Davi, Juan, tem uma parte da sua família, a gente sempre faz aqui para vocês entenderem que vocês não estão sozinhos. E isso acontece, tá? Eu vou em qualquer lugar agora do mundo, sei que tem um crente e é irmão meu. Então por isso que eu vou pedir para vocês, vou contar até 3. Quando eu contar até 3, vocês vão olhar para trás, vocês vão entender que a família de vocês a partir de hoje cresceu, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Olha aí, ó. Aleluia! Aplauda o Senhor mais uma vez. Pois quando você estiver passando, passe pelo Juan, pelo Wellington, pelo Davi. Libera uma palavra profética na vida deles, amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Não, vamos fazer diferente, ó. Levanta as tuas mãos para os céus, para glorificar aquele que é único e digno de todo louvor e de toda adoração. Toque nos céus pela fé e agora, ó. Pai, te damos graças no final dessa reunião. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor operou aqui no nosso meio nessa manhã. E que o Senhor continua operando no dia de hoje, no culto da noite, meu Pai, no culto das 18 horas. O Senhor é uma presença viva, por isso nós nos despedimos dessa reunião, mas não do Senhor. Porque aonde nós formos, hoje nós vamos nos reunir o dia todo para celebrar a vida, celebrar a ressurreição, celebrar que o Senhor vive e reina, Pai. Por isso não tem como nos despedir do Senhor, mas despedimos dessa reunião debaixo do teu amor constrangedor, da graça, do sangue, meu Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e nas doces consolações do amado e do amável Espírito Santo. Vamos em paz, meus irmãos, e que o Senhor te conceda viver o melhor domingo e a melhor semana da sua vida. Se você tem um motivo para agradecer ao Senhor, dê uma salva de palmas para Ele bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!